Olá, eu sou o engenheiro José Roberto Danieleto, sou diretor de Engenharia e Projetos da FGS Brasil e hoje nós vamos falar sobre nossa linha de produtos hidroramal. Queria começar primeiro fazendo uma pequena apresentação minha. Eu entrei na área de tubos de polietileno em 1980, na primeira fabricante de tubos de polietileno no Brasil. E em 1989, por solicitação de algumas pessoas do mercado, eu acabei lançando o primeiro manual de tubos de polietileno e polipropileno. Esse manual acabou se evoluindo no passar dos anos. Hoje nós estamos indo para a 4ª edição, dado que é a única literatura em língua portuguesa disponível. Hoje, como diretor de Engenharia e Projetos da FGS Brasil, sou responsável pela parte de desenvolvimento de novos produtos e também tanto suporte à área de projetos do comercial. Bom, então vamos lá. A linha hidroramal é uma linha dedicada à ligação predial de água. Eu gostaria de mostrar para vocês então como que se aplica a linha hidroramal. O que levou ao desenvolvimento da linha hidroramal foi uma demanda das companhias de água, onde se constatava que 85% a 95% das perdas de água ocorrem nos ramais prediais. Mais que isso, 70% dos serviços de reparo estão nos ramais prediais. Além disso, 1/3 dos reparos que são feitos têm que ser refeitos, porque eles voltam a vazar em poucos meses. E o pior de tudo, somente 1 em cada 4 vazamentos de água é visível. Por conta disso é que há muita perda de água, porque as perdas de águas não são visíveis. E essas perdas de águas representam tanto uma perda financeira para a companhia de água, quanto representam uma perda ecológica, porque é a água que está sendo tratada e está sendo desperdiçada. Por conta disso, as companhias começaram a pensar numa maneira de um produto, numa instalação mais competente, mais eficiente, que fosse mais prática de fazer, mais rápida de fazer e mais segura. Bom, a solução então passou pelo desenvolvimento da linha hidroramal em 1995. Quando essa linha foi desenvolvida, ela tinha os seguintes requisitos. Primeiro, uma peça monolítica, portanto, sem possibilidade de quebrar ou vazar, com menos pontos de conexão. A linha hidroramal só tem 2 pontos de conexão, na rede e no ramal, né? Diferentemente das linhas anteriores, que nós vamos mostrar já já, que apresentam diversos pontos de conexão e possíveis vazamentos. Segundo requisito é que essa linha fosse resistente a movimentos do solo, seja porque é um solo mais argiloso, seja porque seja um solo arenoso, ou seja porque haja realmente uma movimentação relativa do solo, ela se mantivesse fixa à rede, mantivesse fixa ao ramal e não ocorresse vazamento, e não ocorresse o descolamento, o deslocamento da peça em relação ao tubo, que provocaria também pontos de vazamento. O ramal predial é um grande prejuízo para as companhias de saneamento se for mal feito. E é um grande prejuízo à ecologia, porque a água que nós estamos desperdiçando, a água cada vez mais escassa, cada vez mais difícil. Então, se tornou preponderante todos os programas de redução de perda de água. Daí o ramal passa a ser o ponto mais crítico de todo o sistema. Muito bem, se o adotar peças de melhor desempenho, é de se imaginar que nós estamos adotando peças de custo mais elevado. É verdade. Entretanto, ao se avaliar um custo de um ramal predial, se percebe que o grande custo é a instalação, a repavimentação do ramal. As peças representam de 20% a 30% do custo da instalação. Portanto, economizar no custo da peça é um grande equívoco, porque se está economizando num produto que tem pouco valor no total da instalação e que representa a diferença entre o sucesso e o fracasso da instalação. Enfim, o que essas peças vieram substituir? Vieram substituir os antigos colares de tomada de PVC, que eram compostos de diversos componentes. A parte de baixo do colar de tomada, normalmente preso através de uma cunha, que era extremamente falho, porque essa cunha, por ser de plástico, com o tempo, o efeito do relaxamento, ela acaba afrouxando, provocando vazamento. Com o movimento do solo, ela se desloca.
Terceiro problema é que essas peças normalmente são conectadas, formadas através de conexão de diversas peças. Uma válvula, um cotovelo, e todas essas peças formadas dessa maneira são muito frágeis, permitindo que se quebrem com facilidade. Vendo substituir ainda as ligações com o uso de broca, o que provocava um grande vazamento. Se colocava a peça na rede, vinha com uma broca para furar e vazia um vazamento de água enorme. Todas essas peças, então, foram substituídas pela linha de teleserviço integrado. Esse produto foi inicialmente aplicado no Brasil, passou a ser, então, copiado por outras empresas brasileiras, passou a ser copiado por empresas sul-americanas, passou a ser copiado por empresas europeias e chinesas. Hoje, o produto se tornou praticamente a referência no mercado, um novo padrão de ligação predial de água. Entre as diversas vantagens da linha hidroramal, primeiro, aplica-se tanto a tubos de PVC quanto a tubos de polietileno. A primeira vantagem é que o teleserviço de eletrofusão exige um equipamento de solda e exige energia elétrica na vala, muitas vezes não disponível. Segundo, ao fazer uma solda de eletrofusão, no ramal predial nós gastamos por volta de 40 minutos, enquanto que com o teleserviço da linha hidroramal nós gastamos 3 minutos. Dentre as características principais do teleserviço da linha hidroramal, que eles são fabricados em polipropileno, certificado com PPR 80, de grande resistência e vida longa. São produzidos para pressão de operação de até 16 bar, 160 metros de coluna d'água. São compostos do perfurador, que é de inox, com um composto de poliacetal de engenharia. As borrachas de vedação são todas em EPDM certificadas para uso de água potável. Porcas e parafusos e arruelas em aço inox. A tampa veda, garantindo a vedação final do produto. A parte de compressão da peça utiliza a garra em poliacetal, que é um material de extrema dureza e muito adequado à aplicação de tubo de polietileno, assegurando a resistência à tração. Essas peças hoje atendem a normas internacionais, atendem às normas brasileiras da NBR 15803, atendem às normas de companhias como a norma da Sabesp NTS 175. Essas peças suportam um teste de impacto de 100 joule, o que é o dobro do teste de impacto das peças de eletrofusão. As dimensões do teleserviço hidroramal vão desde o DN50, ou seja, polietileno 63 mm de diâmetro externo, ou PVC brasileiro, chamado PVC PBA, de 60 mm de diâmetro externo, com saída de 20 mm, até os 160 mm, com saída de 32 mm. Maiores informações, nós temos nosso catálogo completo. A linha hidroramal para redes de água é composta do T de serviço autotravado articulado para redes em carga. Se aplica tanto a redes de PVC quanto a redes de polietileno, tanto para diâmetros de DN50, DN75, DN100 e DN150, seja para os dimensionais internacionais quanto para os dimensionais de PVC PBA brasileiros. Na saída do ramal, nós temos os diâmetros de 20 mm, 25 mm e 32 mm. E temos ainda uma peça especial com saída rosca macho, que se aplica à ligação de tubos de galvanizado roscados ou tubos de PVC roscados. A grande vantagem da linha de serviço integrada é poder ser aplicada em linhas em carga. Não há perda de água e a situação muito mais segura e ergonômica. O segundo produto da linha hidroramal são os colares de tomada. Tanto o colar de tomada integrado, que é aquele que é monolítico, uma saída direto para o ramal predial, quanto o colar de tomada fêmea. A vantagem dos colares de tomada é que eles são mais baratos do que os T's de serviço, porém não se aplicam a linhas em carga.
Eles são adequados para aquelas linhas novas onde você ainda não está em carga e você pode utilizar sem problema de vazamento de água. Então nós estamos falando especificamente de loteamentos, condomínios novos, onde ainda a rede de água não está pressurizada. A vantagem desse produto é o custo, por ser um produto mais barato e de fácil aplicação, muito mais vantajoso do que os colares de tomada anteriores, onde nós tínhamos a saída em rosca fêmea, com várias conexões sujeitas a vazamentos e a ruptura. Entretanto, nós ainda mantemos a nossa linha de colar de tomada fêmea para aqueles casos onde o ramal predial é feito em PVC roscado ou ferro galvanizado roscado. Para as linhas de ramal em polietileno, a linha integrada é muito mais competente e eficiente. As dimensões do colar de tomada da FGS Brasil, da linha hidroramal, hoje são para atender tubos de polietileno de DN50, 63 mm de diâmetro externo, ou PVC DN50, de 50 mm de diâmetro externo, com a saída de 20 mm ou a saída rosca de 3/4. Mais informações, vide o nosso catálogo. Por fim, completando a linha hidroramal, nós temos os adaptadores macho e a união. Essas peças são desenvolvidas para uma pressão também de 16 bar. Embora possa parecer que 16 bar seja muito para uma linha de ramal predial, verificou-se durante os anos que as linhas antigas de pressão 10 bar eram insuficientes para absorver os esforços mecânicos que surgiam no ramal predial. Porque não se trata apenas da pressão interna, nós temos movimentação de solo que provocam também rupturas. Então, ao se verificar que a linha de 10 bar é insuficiente, tanto os tubos de polietileno foram readequados, aumentando sua espessura interna, passando a suportar então 16 bar, quanto essas linhas foram desenvolvidas para uma especificação de pressão maior, suportando 16 bar de pressão e, consequentemente, a resistência à tração axial. Essas peças suportam a resistência de tração axial tanto quanto o próprio tubo de polietileno. Outra característica importante da linha hidroramal é a nossa linha de adaptador e união. As uniões são aplicadas basicamente num reparo do ramal predial. Mas nós também temos como opcional a linha de cap. A linha de cap serve para bloquear a água ao ramal predial. O adaptador macho se aplica na conexão do cavalete ou do hidrômetro do cliente. A vantagem desse produto é a facilidade de operação, a grande resistência mecânica e a resistência à tração. Uma exclusividade da linha hidroramal é o adaptador capeado. O adaptador capeado tem a função de você fazer uma ligação provisória do ramal, deixando então o ramal fechado antes da ligação do cavalete, seja porque a casa ainda não está pronta, seja porque a ligação do cavalete ainda não está completa. Assim que estiver concluído, basta cortar facilmente com uma serra e você libera o fluxo de água. Então ele tem a finalidade dupla, ele serve como adaptador e serve como um cap. As uniões dos adaptadores da linha do ramal são disponíveis no diâmetro de 20 mm para 3/4, 20 mm para meia, 32 para 3/4 e 32 para 1 polegada e a união de 20 mm. Maiores informações, consulte o nosso catálogo. A linha hidroramal é submetida a rigorosos ensaios de desempenho e qualidade para assegurar a resistência à pressão de 16 bar e a resistência à tração axial da parte de compressão. Esses ensaios seguem as normas brasileiras, internacionais e as normas de companhia. O procedimento de instalação do trilho de serviço hidroramal necessita de um chanfrador, de uma chave que serve tanto para apertar os parafusos, quanto para fazer a movimentação da faca de furação. Uma chave específica que também é normalizada nas normas brasileiras. Um corta-tubo, tipo alicate ou rotativo. Primeira coisa é identificar se a tubulação é uma tubulação de polietileno ou uma tubulação de PVC. No Brasil, nós temos uma particularidade que não é comum no restante dos países. No Brasil, os tubos de PVC na linha PBA ponte bolsa
tem o diâmetro externo DN50 de 60 milímetros e o DN75 de 85 milímetros, enquanto que no polietileno nós temos 63 e 90 milímetros. O mesmo acontece com a linha de PVC internacional. Mas no Brasil nós temos essa particularidade, é por isso que nós temos 2 produtos específicos no Brasil, para atender essa diferença de tubulação. A linha vem num saco plástico, onde as instruções de montagem são impressas, facilitando o operador. Ao se retirar da embalagem, deve-se verificar o diâmetro da peça. Então, nesse caso, nós temos uma peça com um diâmetro de 63 milímetros, adequada tanto ao polietileno quanto ao PVC de padrão internacional. Muito bem, nós temos que abrir então a peça, vamos pegar o anel de borracha que vem fixo nos parafusos para que não se perca e vamos alojar no seu alojamento específico, assegurando que ele seja bem preso, fixo no seu alojamento. Com um pano limpo, embebido em álcool, fazemos a higienização do local onde vamos aplicar o T de serviço. O T de serviço pode ser aplicado em qualquer posição. Tanto faz a posição que ele está. Muitas vezes, para o operador é interessante movimentar o T de serviço em relação à rede para melhor posicionamento em relação ao ramal predial. Uma vez colocada a peça, nós temos que iniciar a fixação dos parafusos. Essa fixação deve ser feita com um aperto alternado. O aperto deve ser feito até que as partes estejam perfeitamente encostadas uma à outra. Feita a instalação, nós vamos fazer agora a ligação do ramal predial. O próximo passo, antes da furação e da ligação à rede, nós temos que conectar o ramal predial. Para a ligação do ramal predial, nós precisamos de um chanfrador. O chanfrador é importante para que não tenha arestas cortantes que possam prejudicar o anel de borracha no momento da introdução. Então, a linha de chanfradores especiais da FGS Brasil, bastante prática, funciona como um apontador de lápis, promovendo então o chanframento. Uma vez chanfrado, nós precisamos apenas afrouxar a porca, não precisa desmontar, e introduzir o tubo até o batente final, até sentir que o tubo bateu no batente final da peça. E o aperto é manual, não é necessário e não se deve utilizar nenhum tipo de ferramenta nessa operação. Apenas o aperto manual é adequado e suficiente para uma resistência total à tração do tubo. O próximo passo é ajustar o comprimento do tubo do ramal usando o cortador. Uma vez cortado, nós vamos repetir a operação do chanframento. Não há necessidade de muitas voltas, a gente percebe o chanframento quando começa a sair a rebarba no chanfrador. Concluído o chanframento, nós vamos introduzir o adaptador, onde nós vamos conectar o adaptador macho no tubo e da mesma forma nós vamos apertar manualmente até o aperto final. Esse aperto é suficiente para um bom desempenho de resistência à tração. Não é necessário nenhum tipo de ferramenta que inclusive pode danificar a peça. Concluída a instalação do ramal predial, conectado o ramal predial no cavalete do usuário, nós vamos promover então a furação do T de serviço, fazendo com que a água passe a fluir pelo ramal predial. Para isso, nós precisamos novamente
da chave específica de furação. Essa chave contém dois lados com duas dimensões diferentes. A dimensão menor é para o T de serviço de 63 e 85 e 90 milímetros. A dimensão maior é para a chave de 110 milímetros e de 160 milímetros. Da mesma forma, nós temos o cachimbo e o soquete para parafuso de M6 e para o parafuso de M8. Para isso, nós tiramos a tampa e, através da chave sextavada, iniciamos então a operação de corte da rede. Nós vamos continuar com o movimento até que o batente encoste no topo da peça. Esse é o momento em que sabemos que o tubo foi adequadamente perfurado. Com isso, o tubo está perfurado, mas ainda não há o fluxo de água, porque a faca está tampando o furo. Nós voltamos então, nesse instante, começamos a voltar a faca até que a faca faceie o topo da peça. O que significa que o fluxo foi estabelecido para o ramal predial. Nesse momento, a gente apenas tampa, novamente com um simples aperto manual. E está feita a ligação. A ferramenta de corte foi desenhada para que, ao remover, fazer o furo no tubo, ele remove aquela parte do tubo que fica alojada dentro da faca, não permitindo que ela caia dentro da rede. A instalação do colar de tomada ao travado e do ramal se faz similarmente ao T de serviço. Lembrando que essa peça se aplica para as linhas sem carga, ou seja, linhas vazias, sem pressão, como em condomínios ou em loteamento. Inicialmente, identificamos se é um tubo de polietileno ou um tubo de PVC. Pegamos a peça e vamos alojar o anel de borracha no seu respectivo alojamento. Uma vez alojado e promovida a limpeza do local que vai ser instalado, nós alojamos a peça e vamos instalar os parafusos sem necessidade de uma segunda chave, porque a porca já está no local, não necessitando de uma segunda chave de operação, somente a chave da linha hidroramal. Fazendo o aperto alternado, da mesma forma que nós fizemos com a linha do T de serviço, até o aperto final, assegurando que ambas as faces estejam perfeitamente unidas. Da mesma forma, nesse instante vamos fazer a furação com uma furadeira tipo serra-copo ou broca, fazendo a perfuração da rede. Uma vez feita a perfuração da rede, vamos instalar o ramal predial. Fazemos a instalação com o chanframento e afrouxando a porca e introduzindo o tubo do ramal até que ele encoste perfeitamente no batente. Feito isso, com o aperto manual, completamos a instalação do ramal. Para que possamos avaliar o grau de compreensão da nossa explicação, para que você se torne um instalador seguro e eficiente da nossa linha, elaboramos 10 perguntas para que você responda e possa ter uma melhor retenção do que foi transmitido. Agradecemos que você tenha estado aqui conosco até esse momento, espero que tenham gostado e se você tiver ainda alguma dúvida ou comentário, faça isso no nosso canal de YouTube, se inscrevendo lá ou então através do nosso site. Espero que goste e até o próximo vídeo.